Hoje estamos em mais uma entrevista importante pelo canal da Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros do Litoral Paulista, recebendo Helena Pontes. Ela é graduada em Direito pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pela Universidade de São Paulo, a USP. Hoje ela é mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo também, e membro do grupo de pesquisa Trabalho e Capital da USP e da equipe de estudos de Direito do Trabalho e História da USP e da Unifesp. É isso? Falei direitinho, Helena? Falou sim. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa, então, trocar algumas informações aqui que sejam úteis. Com certeza, Helena. Nós vamos falar sobre um assunto que precisa estar o tempo todo no nosso dia a dia, em conversas com amigos, em conversa com a família, com os colegas de trabalho. É um assunto vital, né, que significa uma vida, uma sociedade melhor. Nós vamos falar sobre misoginia. Helena, nós agradecemos a sua disposição de estar aqui e vamos começar com uma pergunta bem básica. E misoginia, machismo e sexismo se referem à mesma coisa? São palavras sinônimas? Então, Rosângela, elas não são palavras, não são sinônimos, mas elas se interrelacionam de maneira muito forte. O machismo, ele trata de colocar o sexo masculino como superior ao feminino. Podemos ver isso materializado em comportamentos, opiniões e sentimentos. O machista será sempre um indivíduo. O machista vai ser o indivíduo que vê nas mulheres um ser humano inferior, certo? E vai enaltecer sempre os aspectos do masculino. Portanto, então o masculino sempre como superior ao feminino, o homem sempre como superior à mulher, certo? O sexismo, e o machista sempre vai ser um homem. Não existem mulheres machistas. Existem mulheres que elas vão reproduzir o ideário machista, mas ela nunca vai ser machista. O machismo, ele é típico do homem. O sexismo, por sua vez, ele será também uma atitude discriminatória, certo? E que o sexismo ele define qual é o papel social que cada sexo desempenha na sociedade. E assim, essa questão do sexo ela está superada. Hoje em dia a gente fala papéis de gênero, né? E não mais a questão do papel de sexo, mas o termo continua, né? A questão do sexismo. Então determina que tem o lugar de mulher e o lugar de homem na sociedade. Tem um comportamento típico de mulher e o comportamento típico de homem. Então, homens devem ser agressivos, mulheres devem ser submissas. Homens podem falar alto, mulheres não podem falar alto. Homens estudam, mulheres cuidam da casa. Esse tipo de lugar certo? Trata-se de sexismo. Então, a gente vê que as coisas estão bem interligadas, né? O machismo e o sexismo, eles se aproximam, têm suas convergências e também têm suas diferenças. O sexismo, ele vai além do machismo, porque ele pode ser praticado por mulheres. Não raramente são as nossas mães, por exemplo, que determinam que menina não pode fazer tal coisa, ou isso não é coisa de menina. Nossa mãe, com certeza a gente já ouviu alguma mãe virar para sua filha e falar, não faça isso, isso não é coisa de menina. Isso não é forma de uma menina se sentar. Isso que eu ia falar. Então, isso é muito naturalizado na sociedade, né? A nossa sociedade, ela tem uma educação extremamente sexista, certo? Então, a gente acaba... A nossa sociedade, hoje em dia, não é... A nossa sociedade tem, a nossa família tem, a nossa criação tem, e hoje em dia até o nosso governo tem, né? Nós não estamos mais num período em que a gente verifica a tentativa de superar essas diferenças, mas pelo contrário. Então, a gente tem, por exemplo,
frases dita pela ministra, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Uma frase extremamente sexista, né? Em que determina qual é o lugar, qual é a forma de comportamento que é aceitável e desejada de uma menina e que é aceitável e desejada de um menino. A misoginia já é outra coisa. A misoginia, ela será o ódio que se tem às mulheres. E, na verdade, sim, para poder explicar um pouco melhor, não é o ódio às mulheres, mas o ódio às mulheres que falham, que não se adequam e não se submetem a esse ideal de mulher, segundo determinado pela sociedade patriarcal. Então, segundo esses marcadores, né, sexistas, tradicionais e conservadores. Ela envolve uma carga emocional muito grande, uma aversão, uma repulsa mesmo às mulheres, mas não é uma aversão sexual. Então, não apesar de a gente ouvir isso comumente, não se deve atrelar, certo, a misoginia à possível sexualidade mal resolvida. Não é isso. Ela é para além, certo? E ela também é muito comum na nossa sociedade. Sim, nossa, perfeito, Helena. Muito obrigada aí, inicialmente, esclarecedora a sua resposta. Acho que você falou um pouco já na sua primeira resposta, mas para a gente aprofundar, o que gera a misoginia? Ela é uma questão cultural, podemos dizer que é uma questão cultural e ideológica. Totalmente. Totalmente. Está inteiramente ligada. A misoginia não vai ser um comportamento individual. Uhum. Certo? Também não é uma questão de, é uma doença, aquela pessoa é misógina, tadinha, vamos tratá-la. Não, ela é uma questão de uma construção social, realmente, ela é cultural, certo? A misoginia é uma repulsa, o desprezo, o ódio às mulheres. E ela vai se formar, esse ódio, né, ele é centrado numa visão sexista que coloca a mulher como numa relação de subalternidade ao homem, ao ser humano que se identifica com o gênero masculino, né? E sendo assim, ela vai ser uma construção social. Os homens são educados desde a primeira infância a não se afeiçoarem às mulheres. Como é isso? Eles criam uma relação. Então, eles criam uma relação de dependência às mães, mas eles são ensinados a odiarem as meninas. Então, essa construção do ser humano masculino, que acontece socialmente, ela tem o cultivo do sentimento às figuras masculinas e não às figuras femininas. Então, por exemplo, quando a gente vê uma criança, um menino, né, sendo colocado o tempo inteiro para ele, não haja como uma menininha, sua menininha. Isso é coisinha de mulher. E nunca isso. Hoje a gente tenta ressignificar essas expressões, mas elas têm uma carga negativa. Exato. Acho que todos nós e todos nós sabemos disso. Certo? A gente tenta ressignificar hoje em dia, né? Colocando, justamente, demonstrando o ridículo, né? Dessa frase. Porque assim, coisa de menina, por exemplo, é trazer medalha de prata no skate. Não é? É coisa de menina. Certo? Então, assim, a gente tenta ressignificar, mas a realidade é que essas frases que nos são ensinadas desde muito pequenas, elas colocam o feminino como algo ruim. E, principalmente, o menino que se comporta com essas características como um menino que deve ser desprezado, ou como um menino que não é adequado. Então, toda essa construção não leva realmente o menino a sentir respeito, amor, afeto ao feminino. A valorizar. Pelo contrário, ensina ele a ter esse desprezo, a ter esse ódio e a agir, inclusive, de maneira violenta. É totalmente admitido que meninos batam em meninas na escola. Quando isso acontece, as meninas são ensinadas a não chorarem.
Então, é muito marcante na nossa sociedade o quanto as meninas são ensinadas a tolerarem e os meninos são ensinados a agredir. Tem uma frase muito famosa, Helena: chorar é coisa de menina. Exatamente. E é uma frase misógina. Porque o chorar, ela é sexista, ela é machista e ela é misógina. Por quê? Porque chorar é coisa de ser humano. Um ser humano que sente. Certo? A partir do momento que a gente incentiva os nossos meninos a não sentirem e a não expressarem essa emoção, eles vão fazer o quê? Eles não vão saber com quem consegue fazer isso. Eles não vão saber lidar. Eles vão odiar, inclusive, quem tem essa capacidade de demonstrar sentimento. Isso é algo natural. Certo? Nós condicionamos os nossos meninos a se tornarem adultos violentos. Então, a gente planta essa sementinha lá, na primeira infância. Desde o começo. Com certeza. E, infelizmente, a gente planta e vai regando, a sociedade se encarrega também de jogar uma aguinha nessa semente, né, tão danosa. Como a misoginia pode se expressar no nosso dia a dia? Né? Por exemplo, você já falou basicamente na família, numa escola, mas no trabalho. Como que ela aparece, Helena? Normalmente o que aparece no trabalho me parece que seja não tanto a misoginia, mas mais o sexismo, porque determina qual é o lugar, né, de mulher ou não. E aí eu vou dar um exemplo não do trabalho, mas de organizações políticas, por exemplo. Em organizações políticas, os homens debatem política, as mulheres vão para a guetização de debater as questões de gênero e fazer o cafezinho, organizar os homens vão para a mesa, enquanto as mulheres organizam a recepção. Já reparou isso? Isso é muito comum nas organizações políticas. Isso também é comum no mercado de trabalho. Muitas vezes você tem equipes formadas e as mulheres estão responsáveis sempre por esse trabalho, enquanto quem está aparecendo à frente dos projetos e determinando e articulando as coisas são os homens. Isso é uma forma de uma divisão de tarefas que acontece comumente sexista. A misoginia também pode aparecer? Pode, obviamente. Porque, afinal, quando se faz essa divisão, e normalmente quem faz essa divisão, normalmente é o misógino. Né? Quem acaba determinando esse lugar, né, acaba sendo efetivamente uma pessoa com esse tipo de praxis, né? E ela vai e aí nesse aspecto ela vai se manifestar com a objetificação da mulher através da depreciação, do descrédito, enfim, e de vários outros tipos de violência, que as violências que a gente já enxerga mais, né? Que é a física, a sexual, certo? A patrimonial. O fato de uma mulher ganhar menos do que um homem é uma forma de misoginia quando ela é uma forma de gestão de uma empresa. E também com a questão nas questões também psicológicas, né? Essa questão do descrédito, sempre que você fala, essa questão de os homens que estão em certos espaços, eles são só homens comuns, enquanto as mulheres, para estarem naquele mesmo espaço, elas têm que ser excepcionais. Né? Isso é uma forma também. Né? Mas acho que a misoginia a gente enxerga muito mais facilmente quando a gente fala de feminicídio, por exemplo. Né? Aí ela fica uma coisa mais negritada, né? Mais destacada para a gente. As outras, a gente acaba não enxergando tanto como uma forma de violência, e que ela está pautada nesse desprezo que os homens têm pelas mulheres. Eu penso que assim, toda vez que uma mulher fala, ou que ela aponta algo, e ela tem que ficar provando, e reprovando, e reprovando, e reprovando, eu encaro isso como uma forma de misoginia naquele espaço. Por exemplo, você falando, assim, colocando bem a questão do sexismo, misoginia e o machismo, não dá para a gente também, na nossa fala da mulher, também vulgarizar o que é misoginia, tentando dizer assim que
é um machismo, é um sexismo, porque isso também volta contra a gente, né? De a gente usar corretamente os conceitos, para não ser uma armadilha contra a gente. Eu discordo. Me perdoe, Rosângela. Eu acho que assim, independente de você usar o conceito corretamente ou não, o importante é que efetivamente, quando você é violada, você aponte isso. A determinação e a busca de um conceito é uma coisa posterior, certo? O mais importante é que você efetivamente reaja quando acontece esse tipo de, quando você consegue enxergar esse tipo de violência a que todas nós estamos submetidas cotidianamente. A questão, efetivamente, do conceito, sabe, eu acho que é uma erudição, é uma compreensão que é cruel se exigir de quem sofre tanto, sabe? Eu acho que o mais importante é apontar. E como é uma questão estrutural e que estrutura o sistema capitalista, o machismo, o sexismo e a misoginia como faces de uma mesma crueldade, né, de um mesmo maquinário, né, que tenta efetivamente retirar o máximo de exploração da mão de obra, da mulher trabalhadora, porque aí o que me interessa também é a misoginia que afeta a mulher trabalhadora, é o machismo que afeta a mulher trabalhadora, e o sexismo que vai afetar homens e mulheres trabalhadores. Então, eu acho que acaba sendo... O importante realmente é você identificar e conseguir reagir junto aos seus pares a isso, sabe? Eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que ter. Perfeito. Conceito é uma questão que a gente senta conjuntamente, estuda, mas acho que realmente isso é menor, nomear é menor do que a violência em si. Com e certeza. Em combater essa violência que a gente tem que se empenhar mais, sabe? Mas muito até porque não há... Até porque o machismo, a misoginia e o sexismo em si, eles estão sempre tão interligados que dificilmente você vai ver uma situação que é machista em que a misoginia não esteja presente. Uhum. Não, é importante o teu esclarecimento, foi uma provocação, eu acho que está certíssimo. Eu não vou te jogar uma responsabilidade nas costas, Helena, mas para a gente fazer uma reflexão aqui, como enfrentar a misoginia no nosso dia a dia. E como você colocou, ela está em diversos espaços, né, sociais. Eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente pensar, se a gente quer superar, de fato, a opressão contra as mulheres, sabe? E, com isso, superar todas as opressões. Que é a questão da educação, uma educação popular emancipadora, é essencial, porque a gente não pode esperar que, efetivamente, essa educação seja dada pelo Estado, ou a gente vai começar a fazer isso, né, porque é nosso interesse a emancipação, ou dificilmente a gente vai ter isso do Estado, em especial nas condições que nós estamos hoje. E o compromisso coletivo, né, que também pode ser chamado de solidariedade de classe, né, porque é isso, não tem como eu pensar em superar a minha condição de explorado se eu sou condescendente com a exploração da minha companheira de classe, da minha companheira trabalhadora. Então, penso que essas duas questões devem caminhar juntos, a educação popular e a solidariedade, o compromisso coletivo. E aí, eu acho que um desafio que a gente tem é superar aquele dito popular de que cachorro velho não aprende truque novo. Porque cachorro velho, quando quer, aprende truque novo, sim. E aí, nós somos mães, pais, tias, tios, avós, avós, de meninas e de meninos. E a gente tem que assumir um compromisso com a futura geração. A gente acha realmente que é justo continuar criando, independente do fato de que, assim, todos nós, e todas nós, e todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos e praticamos violência sexista.
Superado isso, a gente tem que entender se a gente quer, continuar fazendo, e se a gente vai educar os nossos filhos para acharem isso normal. Nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim. Será que a gente quer continuar criando meninas para temerem e meninos para agredirem? Então, acho que isso vai muito da prática, sabe? Cotidiana também. Isso não vai mudar o sistema. Concordo, isso não vai mudar o sistema. Mas também não haverá mudança do sistema enquanto homens continuarem a não compreendendo as suas companheiras como pares. Pares para construção, pares necessárias para a construção de uma outra sociedade, em que efetivamente nós sejamos todos iguais. Nossa, obrigada, Helena, pela sua gentileza em participar do canal da Associação Beneficente Cultural dos Petroleiros do Litoral Paulista. Muito boa, me esclareceu muito também, muito obrigada. Deixo aqui uma palavra final, uma declaração final para você falar com os nossos futuros, a esperança, né? As futuras gerações, né? Eu quero falar com a geração atual. Boa. Porque se a gente, né, a gente tem que pensar no agora, né? Eu acho muito importante que a gente leia mulheres. Leia mulheres, escute mulheres, admirem mulheres. Ensinem as crianças a gostarem, lerem e admirarem mulheres. Vai comprar um brinquedo para o filho? Compra um brinquedo normal, você vai continuar comprando carrinho para o menino. Mas compra também boneca. Por que não? Você vai comprar boneca para a menina? Compra, mas compra também um carrinho que ela queira. Vamos quebrar essa questão, porque afinal, quando crescer, nós sabemos muito bem, a gente vai ter que fazer tudo, não é verdade? Então, acho que é muito importante. E assim, os cachorro velho, que tem que aprender truque novo, se esforce, lê um livro de uma autora, de um autor, em seguida lê de uma autora, assume esse compromisso com você mesmo. Né? Eu vi um filme hoje que é de um diretor, o próximo vai ser de uma diretora, para a gente poder ter visões diferentes de mundo e respeitar essas visões. A gente precisa se treinar para além do que o patriarcado quer. E aí é uma questão, efetivamente, de assumir um compromisso e de um esforço. Isso. E eu tenho certeza que todas nós somos capazes. Nossa, obrigada, Helena. Mais uma entrevista aqui pelo canal da Associação Beneficente Cultural dos Petroleiros do Litoral Paulista. Até a próxima.